Olá, eu me chamo Dauri Júnior e você está ouvindo o 16º episódio da 8ª temporada do podcast Jornada da Escuta, esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E no episódio de hoje eu quero refletir contigo sobre justamente a prática da apreciação musical. Vamos lá, onde acontece a prática da apreciação musical? Qual a importância de estudar esses conceitos sobre a apreciação musical? Quero fazer uma ressalva aqui. Qual é para você? Como você conceituaria a apreciação musical? Qual o conceito de apreciação musical? Pois é, eu, em todo esse tempo que trabalho e estudo com apreciação musical e sobre apreciação musical, até o momento não encontrei um conceito claro e definido sobre a apreciação musical. Até abro um parênteses aqui para compartilhar um fato que dia desses eu estava lendo uma dissertação cujo no título ostenta, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo, o título ostenta a palavra, a escuta, assim ó, a escuta de produções musicais criativas em tempos de pandemia, um estudo com professores de música da educação básica. Pois bem, é um trabalho muito bom, que fala sobre então a escuta de produções musicais criativas, enfim, e no caminhar do trabalho dessa dissertação, em nenhum momento há então explícito uma prática de apreciação musical. Todavia, em alguns momentos, você percebe que existe uma dinâmica de apreciação musical ali, onde você tem uma escuta, onde você tem parâmetros para você balizar essa escuta, portanto, e aí você percebe. Em nenhum momento você fazer uma procura pela palavra apreciação musical no texto, você não vai encontrar nenhuma vez a palavra apreciação musical. Na verdade, aparece a palavra apreciação, quando você digita apreciação, vai aparecer lá na nota de rodapé, número de certificado de apresentação de apreciação ética. Enfim, uma outra história, entendeu? Apreciação ética que tem a ver com essa questão da definição da palavra apreciar como um ato de avaliação, julgamento. Então, enfim, está aqui sobre julgamento do conselho ético, enfim, apreciação ética. O fato é que o que é apreciação musical? Para você, o que é apreciação musical? É muito difícil você encontrar uma definição. E fazendo algumas pesquisas no Google sobre apreciação musical, especificamente essa palavra composta apreciação musical, eu acabei encontrando um trabalho cujo não tem nome de autor. Eu vou deixar o link, tá? O link desse material aqui na descrição desse episódio. Você vai ver, não tem autor, é um texto, a diagramação também está um pouco confusa, enfim, para um artigo acadêmico. E aí você vai perceber que há algumas discrepâncias nesse trabalho, e eu vou apresentar uma delas, que é muito latente dentro do meu discurso sobre apreciação musical. Você que me acompanha já sabe que comumente eu reforço essa ideia para quebrar o paradigma de que a apreciação musical é uma prática para você realizar com músicas de concerto, músicas eruditas. Existe esse estereótipo no universo da apreciação musical, que é para vocês no momento onde você está escutando, deleitando-se com música erudita, quando na verdade pouco ou nada tem a ver com a música erudita. Tem a ver com música, por isso chama-se apreciação musical. Mas tudo bem, então você vai perceber aqui nesse trabalho que logo no resumo o autor ou a autora fala de uma maneira até poética aqui, olha só, que esse trabalho tem como objetivo proposta de atividade de educação musical que visa desenvolver o senso crítico dos alunos para que após um determinado período de tempo o aluno consiga se posicionar criticamente em relação à produção musical referente às músicas em voga hoje na mídia, que detenha ferramentas para ter tal visão crítica, não só na música, como em todas as outras formas de manifestações artísticas, e por que não para a vida através da apreciação musical. Eu vejo que essa parte até é bonita, né? Para a vida, eu concordo. Quando você adentra no mundo da apreciação musical, a chance de você despertar para diferentes perspectivas da vida é muito grande. A probabilidade de você se tornar muito mais sensível a tudo que lhe rodeia é muito grande, é expressivamente grande.
expressivamente grande. E você certamente terá um modus vivendi diferenciado de outras pessoas que não têm a prática da apreciação musical em sua vida. Então, assim, perceba aqui que começa bastante interessante, né? Como em todas as outras formas de manifestações artísticas, e por que não para a vida, através da apreciação musical. Apesar de que eu não colocaria essa palavra através, sim, por meio da apreciação musical. E enfatizaria por meio da prática da apreciação musical, mas enfim, outra história. Aí, aqui que são elas. Vamos no item 3, objetivos. Nesta pesquisa pode-se determinar como objetivo geral sugestões de atividades pedagógicas de educação musical através de apreciação musical, onde se possui como objetivos específicos seleção de obras da música, da história da música ocidental, brasileira e europeia. B. No caso, essa foi a B. Desenvolvimento do senso crítico através da apresentação das obras e diálogos entre aluno e professor. E C. Desenvolvimento do interesse à cultura popular e cultura erudita. Aqui a gente já tem o primeiro ponto, assim, como assim cultura popular e cultura erudita, sendo que só tem seleção de obras da história da música ocidental. Daí tem ali, brasileira e europeia. Então, assim, fica subliminar aqui uma dúbia interpretação de que será trabalhado música erudita, porém tem o interesse em desenvolver o interesse à cultura popular e cultura erudita. Para mim, a cultura erudita está muito claro. É isso. Primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar contigo é isso. Perceba que a apreciação musical está intimamente ligada com esse estereótipo da música erudita. E eu não quero atacar, eu adoro música erudita, eu trabalho com música erudita, assim, de verdade, eu curto demais. Eu gosto mesmo, aprecio música de concerto, de verdade. Mas enquanto pesquisador, professor de apreciação musical, comunicador aqui nesse podcast, eu tenho que me sinto muito provocado a colocar em perspectiva, porque só a música erudita está sempre vinculada ao termo apreciação musical, a perspectiva prática da apreciação musical. Então é isso que eu quero refletir contigo, já começo refletindo aqui. Eu já vou pulando aqui para o final, onde antes dos resultados preliminares do trabalho, tem uma frase aqui, e aqui com essa eu já vou me encaminhando, inclusive, para o final desse episódio, para que a gente não se delongue demais em um assunto que eu trago com muita frequência. Mas essa frase é interessante, está no texto, dá uma olhada, vai no link da descrição desse episódio para você pegar esse texto. É um texto, 3 páginas de buenas para você ler. Então vamos lá. Para apreciar algo, primeiramente, precisa-se perceber o que se deve apreciar. Essa frase, para mim, é o ouro desse trabalho. Com todo respeito, é ouro de tolo, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, essa frase parece que está dando um direcionamento, mas para mim ela morre em si mesma, ela não avança, não segue adiante. Para apreciar algo, primeiramente precisa-se perceber o que se deve apreciar. E aí eu tenho que te perguntar, perceber o quê? O que se deve apreciar, mas o que deve apreciar? E parece que estou sendo ríspido com essa frase, com o trabalho. Não estou sendo. Antes um trabalho assim do que nenhum. Primeiro de tudo, né? Então, temos aqui um trabalho. Temos aqui alguém que pensou em falar sobre a apreciação musical, mérito, respeito. Queria saber quem é o autor para trocar uma ideia. Já imaginou que legal? Sentar aqui ao meu lado, à minha frente, e a gente bater um papo aqui no podcast? Seria bacana. Não temos. Talvez eu vasculhe e consiga encontrar o autor, mas não tem autor. Tu vai olhar que tu vai ver que não tem, o site não ajuda muito, mas tudo bem, sem problemas. Para apreciar algo, primeiramente precisa se perceber o que deve se apreciar, o que se deve apreciar. E aí, aqui para mim fica muito claro como não existe um discernimento do que é apreciar. O que se deve apreciar? Enfim, eu fico um pouco confuso e se eu começo a explanar demais eu posso acabar sendo tendencioso a defender apenas o meu ponto de vista. Mas isso aqui, para mim, reforça aquilo que eu venho falando há muito tempo. Muitas pessoas defendem a prática da apreciação musical, que é muito importante, que é interessante, que é fundamental, porém, o que é apreciar? Como desenvolver uma prática de apreciação musical? Imagina você
meu amigo, minha amiga, você vai conversar com alguém e você disse que ouve o podcast Jornada da Escuta, você já leu o livro do Del, e aí essa pessoa pergunta pra ti, como que eu faço para apreciar? E aí você me diz uma frase dessa: olha, meu amigo, minha amiga, para apreciar algo, primeiramente precisa se perceber o que se deve apreciar. E, como eu falei, eu não estou atacando o trabalho, é que o trabalho, esse pequeno artigo, essas 3 páginas, deixa assim tudo solto e com todo respeito, além de solto, sem direção nenhuma, com todo respeito. Então aqui tem uma citação do Schaeffer, que é legal, do Murray Schaeffer no caso, muito legal, traz ali, eu vou citar um pedacinho aqui: sejam curiosos em relação à música, não se contem em ficar só nas suas preferências musicais, ninguém estará traindo seus velhos hábitos pela aquisição de novos, este horizonte pode seguir se expandindo, em toda a sua vida haverá coisas novas a descobrir. Legal, óbvio, sempre haverá. Então aqui nessa citação do Schaeffer dá para você perceber, podemos até dizer que é se entregar a novas experiências, se entregar conscientemente a essas novas experiências, sem esperar nada em troca. Essa música é muito boa porque me fez sentir tal coisa, essa música é ruim porque me fez sentir tal coisa, me fez sentir mal. Não espere nada. Essa, para mim, para Del Lima Jr., essa é a grande magia da apreciação musical. Essa entrega consciente para uma experiência que transcende a própria consciência. Entende? A música não se torna ruim porque você não gostou. Ela se torna, evidentemente, ruim para você. E é isso que é importante. Esse é o grande discernimento. Pô, essa música aqui tem o seu valor, eu já entendi o movimento dela, o contexto, as pessoas apreciam demais, curtem, ficam endoidadas, mas para mim, não, ela me deixa desconfortável, eu não aprecio por causa disso, daquele outro, sabe? E quando eu falo disso, daquele outro, eu não estou falando apenas em questões técnicas. A textura da música é muito carregada, a tessitura é muito aguda, muito grave. Eu não estou falando só em questões técnicas. Também isso pode balizar e pode fortalecer ainda mais teu argumento. E falando em argumento, eu me encaminho para o final aqui, só para dizer que não se trata de você tecer uma grande argumentação técnica, ou seja lá o que for, para dizer que essa música te fez bem, não fez bem, gostou, não gostou. Se trata de você se entregar conscientemente para essa experiência, sem esperar nada em troca. E falando em argumentação, eu me encaminho agora para o final, oficialmente me encaminhando para o final desse episódio, trazendo aqui uma outra referência ao trabalho, que é sobre tornar os alunos críticos. Os alunos, aqui ó, perceba nessa frase: os alunos conseguirão desenvolver seu senso crítico através de obras que serão apresentadas e após a abertura de debate discutir os pontos característicos da obra e a opinião pessoal de cada aluno, onde o senso crítico aos poucos vai se formando, na medida em que o repertório cultural musical do aluno vai aumentando e possuindo mais referências. Ok, a observação aqui é nessa frase aqui, ó, nesse trecho. O senso crítico, aos poucos, vai se formando. Quando você diz, eu não gosto, é a tua crítica e ponto final. Existem críticas superficiais, rasas, e críticas elaboradas, críticas intelectualmente fortes e intelectualmente fracas, mas não deixa de ser um senso crítico. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, eu não estou dizendo que está tudo errado. O fato de eu não concordar não quer dizer que eu achar esse parágrafo inteiro semelhante a um queijo suíço cheio de furos, não quer dizer que não há muitos elementos que sejam aproveitáveis. Aproveitáveis que eu quero dizer para realmente como resultado e reflexão. O fato é o seguinte. Vou agora aqui encerrar dizendo que você já possui um senso crítico. Cabe a você refiná-lo, aprimorá-lo, aprofundá-lo por meio, sim, de referências. E nem sempre apenas musicais. Referências culturais, referências sociais. Não se trata de conhecer as 10 principais bandas do gênero que você curte para você se tornar um grande crítico sobre ela. Tem gente que conhece somente uma banda, mas tem muita referência externa, social, cultural, ideológica, entende? Então assim, o fato que eu quero defender aqui é que
precisamos sim trabalhar nosso senso crítico, mas no sentido de refiná-lo, aprimorá-lo, aprofundá-lo. Então, a prática da apreciação musical, a simples escuta musical, não vai te tornar, penso eu nesse momento, não vai te tornar uma pessoa com senso crítico apuradíssimo, mas é justamente essas experiências, essa imersão dentro de práticas de apreciação musical, junto de seu caderninho, refletindo, aquilo que eu já falei sobre o ciclo EAP, escuta, análise e pesquisa sobre a obra não apenas pela ótica técnica musical, mas como eu já mencionei, social, cultural, ideológica, antropológica e por aí vai. E por aí vai. Tá certo? Então, finalizo esse episódio dizendo que eu me sinto muito alegre em estar falando sobre apreciação musical, estar pesquisando, estar compartilhando por meio de textos, por meio de aulas, por meio do podcast, porque é um assunto que eu percebo ainda muito carente de uma concepção clara sobre o que é apreciação musical, sobre a real importância da apreciação musical, apesar de me sentir bastante otimista vendo um trabalho como esse, que apesar do trabalho me parecer um queijo suíço, você percebe que existe uma forte e uma boa intenção dentro da proposta apresentada. Tá bem? Então é isso. É legal que o título do trabalho é Apreciação Musical. Não tem nenhuma defesa, nada assim. É apreciação musical. Este trabalho tem como objetivo sugerir propostas de atividades de educação musical que visem desenvolver o senso crítico dos alunos para que, após um determinado período de tempo, o aluno consiga se posicionar criticamente em relação à produção musical referente às músicas em voga hoje na mídia, que detenha ferramentas para ter tal visão crítica, não só na música, como em todas as outras formas de manifestações artísticas e, por que não, para a vida, através da apreciação musical. Este artigo, dentro de um determinado grupo de pesquisa, do qual eu já fiz parte e do qual eu conheço os seres pensantes que há lá, esse resumo seria considerado muito ruim. Mas é isso, fico muito feliz e com essa perspectiva otimista de ver que tem gente, de um jeito ou de outro, falando sobre a apreciação musical. Tá certo? Eu me chamo Dharma Júnior, foi uma alegria muito grande passar esse momento com você. Antes de encerrar, é claro, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, a sua presença nesse podcast, tomar um gole do meu café e dizer que se você também aprecia beber bons cafés de qualidade, cafés de gourmet pra cima, cafés especiais, quero te convidar a conhecer a Pede e Bebe, o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Lembrando que se você é ouvinte desse podcast, quer dizer, para você que é ouvinte desse podcast, tem uma condição especial para que você possa então apreciar desfrutar, degustar bons cafés e quem sabe por que não se tornar assinante da Pede e Bebe, o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Então já sabe, clica no link na descrição desse episódio para saber mais. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Maravilha, mais um episódio gravado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você curtiu, se você chegou até aqui, já sabe, né? Deixa um comentário, compartilha comigo o que você achou. Deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e nos encontramos no próximo vídeo aqui do podcast Jornada da Escuta. Um forte abraço.